falar sobre desobsessão, falamos sobre obsessão. Na verdade, não era eu que vinha falar para vocês hoje, não, sabe? Era marido. Mas marido viajou, veio eu. Vocês vão ter que me aturar de novo, né? Né? Estou te vendo aqui hoje, né? Pois é. Então, vamos lá. Vamos falar sobre desobsessão. Vamos começar com os nossos objetivos. O objetivo geral é demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões. E os específicos, demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, a sua eficácia, mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energia, demonstrar o auxílio espiritual nas desobsessões e explicar como o Espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Então, vamos lá, vamos dar uma relembrada, né? Porque um assunto está ligado ao outro, não tem como a gente não falar de obsessão. Então, relembrando, né? Eu trouxe essa frase que é de Ramatiz, que é de um espírito hindu. Na verdade, não é uma frase espírita, mas que tem a ver, né? Que ele diz assim: refleti quanto aqui pensais e sabereis com quem andais. A gente brinca, né, que aqui no Espiritismo, aquela frase que nossos avós, nossos pais dizem: diga-me com quem andas e te direi quem és. Né? Aqui no Espiritismo a gente diz: diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Né? Porque e tem a ver com essa frase aí de Ramatiz também, porque quem eu sou é que vai atrair para perto de mim iguais mentes, né? Iguais energias, iguais semelhanças energéticas. Né? Por isso eu trouxe aquela foto ali do imã. Né? O que a gente pensa é o que a gente atrai. Né? O que a gente é, como a gente se comporta, a energia que circula em volta de mim, a aura que eu tenho, que eu represento, é que vai atrair para perto de mim pessoas de iguais semelhanças. Né? Então, eu trouxe só alguns, né, de tantas coisas ali que podem atrair para perto da gente pessoas de vibrações negativas, assim como as positivas. Eu só trouxe as negativas ali, porque a gente está falando de obsessão. Né? Mas o contrário daquilo tudo ali também atrai para perto de nós pessoas de semelhança energética igual. Né? A obsessão começa em mim. Então, esse já é o primeiro slide. Eu acho que eu falei para vocês isso semana passada, mas hoje eu vou reforçar isso a cada slide para a gente desmistificar essa história de que o obsessor é o bicho ruim, que o obsessor é o cara mau, que o obsessor eu sou a vítima, eu sou o coitado, eu sou a coitada. Não existe isso. A obsessão começa em mim. Eu abro as minhas portas. Quais são as minhas portas? A minha mente. Aliás, a minha mente, a sua mente, é um canal aberto constantemente. A gente não tem chave, não tem senha da nossa mente. A nossa mente é um canal aberto com o universo. Né? Eu acho que eu também falei para vocês na semana passada sobre os pensamentos, né, que alguns cientistas já fizeram estudos sobre isso, neurocientistas, neurofisiologistas, que uma pessoa tem, em média, 9.000 a 11.000 pensamentos por dia. Então, vamos pensar, né? Será que a gente lembra de todos os pensamentos que a gente teve hoje? Se a gente for contar, assim, com muito boa vontade, a gente vai lembrar de 10 coisas que a gente pensou. Meia dúzia, 15, sei lá, mas 10.000, 9.000 a gente não vai pensar. Porque pensamentos são pulsos elétricos. Né? A gente pensa constantemente. Pensa dormindo, porque quem está dormindo é o corpo físico. Mas o espírito, né? A gente viu lá na aula 5, Libertação do Espírito, né? Que o espírito está 24 horas no ar, não descansa. Então, os nossos pensamentos são constantes. Então, esse pensamento que está na nossa mente, né? Que geram as ideias, porque ideias são conjuntos de pensamentos. Então, essas ideias estão abertas para o universo, porque nossa mente é um canal aberto. A gente não tem como fechar. Lembra que eu trouxe para vocês na aula de obsessão
uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, né, que eles perguntam que Kardec pergunta aos espíritos, né, do que goza de total liberdade o homem, né? E eles dizem, no pensamento. É a única coisa que o homem goza de total liberdade. Ninguém pode aprisionar nossos pensamentos. A gente pode estar onde for, dentro de uma prisão, num presídio, porque o pensamento está livre, né? E assim como ele está livre, ele está atraindo para perto da gente outros pensamentos, outras mentes. Energia atrai energia semelhante. Energias diferentes se repelem, né? Isso é a lei da física, né? Então, ondas curtas, ondas longas, né? Aqueles gráficos todos que a gente vê quando estuda, são as ondas vibratórias, né? Que a gente emite quando a gente pensa. Né? Já registrada por aparelhos, né? Isso já há muitos anos, né? Então, o que a gente emite, a gente recebe de volta. O que a gente emite, a gente atrai. Então, por que a obsessão começa em mim? Porque passo número 1. Se eu quero estar bem acompanhada, tenho bons pensamentos. Se eu não estou gostando de quem está ao meu lado, mude meu comportamento. Fácil assim. Não, né, gente? Não é fácil, né? Tem uma frase que eu trouxe para vocês aqui de Adenauer, acho que está lá para o final, que é: vivendo bem e pensando bem, não tem nenhum problema. Ninguém vai ser obsediado, né? Que Adenauer fala isso, eu trouxe essa frase. Mas não é assim, né? Porque nossa vida é uma eterna montanha-russa, né? A gente, às vezes, acorda bem, feliz, tranquilo, e daqui a pouco a gente chega no trabalho e já se irritou, né? Já teve um estresse, ou no trânsito, no ônibus, no carro, no metrô, né? Ou recebe uma notícia inesperada e sua vibração vai lá para o pé, cai, né? Ou por uma tristeza, ou por uma angústia, ou por um estresse. É financeiro, é de saúde, é de família, é de casal, é de filho, é de tudo, né? Nossa vida é assim, né? E isso é normal para todo mundo. Ninguém pode ser anjo o tempo todo. Ninguém vive numa linha reta, né? A gente tenta. Eu mesmo digo assim, eu não sou uma pessoa triste, eu tenho momentos de tristeza. Eu me considero uma pessoa autoastral, porque eu tento, mesmo quando eu estou com algum problema meu, seja de que ordem da vida seja, né? Financeira, familiar, né? Eu tento não afetar as outras pessoas. Por exemplo, se eu estou com um problema com meu filho, meu outro filho não tem nada a ver com isso. Então, eu tento manter a relação com o meu outro filho normal, com meu marido, com as pessoas que eu vou me relacionar naquele dia, né? Eu tento fazer isso. Mas qual é o grande pulo do gato da gente não sofrer obsessão ou não estar acompanhado ou obsediado, né, por pessoas que a gente não quer? Orai e vigiai. Foi isso que Jesus disse lá há mais de 2000 anos atrás, né? Então, é a gente se observar, né? Todo mundo tem o direito e pode ficar triste, ficar estressado, sentir raiva, sentir ciúme. Todo mundo aqui é egoísta, todo mundo aqui é fofoqueiro, todo mundo gosta de uma fofoca, né? Todo mundo é ciumento, todo mundo é maledicente, todo mundo. Não adianta vocês me dizerem, eu não sou, porque se você for catar lá, vasculhar, tem um momentozinho que você teve um momentozinho de egoísmo, você pode dar outro nome. Não, era autocuidado, autoestima, não, era egoísmo, né? Então, todo mundo, nós estamos aqui nesse mundo porque somos espíritos imperfeitos. O que a gente não pode, qual é o pulo do gato? A gente não pode se manter assim. Ser uma característica forte nossa, né? A gente não pode ser egoísta. A gente pode ter momentos de egoísmo. E, mesmo assim, a gente tem que ir se vigiando, como disse Jesus, né? Se policiando, como dizia minha mãe, para que a gente vá melhorando, para que esses momentos sejam cada vez menores, e em menos quantidades e menos vezes. Significa que a gente está se melhorando. Se você fizer uma análise de quem você era há 10 anos atrás, e se você disser que agora, 10 anos depois, você está igual, opa, vamos reavaliar isso aí. Sua evolução está meio capenga,
né? Porque você tem que ter melhorado em alguma coisa nesses 10 anos. Pode não ter melhorado em tudo, mas alguma coisa você tem que ter melhorado. É isso que se chama de evolução, né? A tal reforma íntima que tanto Kardec diz, né? O autoconhecimento, a autoavaliação. Isso tudo que eu estou falando para vocês é o que vai contribuir para que a gente não esteja assediado, obsediado com companhias que a gente não quer. Porque lembra que na aula passada eu falei para vocês assim, ó, obsessão simples, né, que é o grau simples da obsessão, todo mundo vai passar. É igual gripe e dor de cabeça, todo mundo teve, ou vai ter um dia, né? Por quê? Porque a gente tem esses momentos de altos e baixos, Mas a gente não pode deixar que aquela pessoa grude ali, fique ali com você e vire uma obsessão de fascinação, de subjugação, que são os graus mais graves da obsessão, porque se isso acontecer é porque você é uma pessoa assim, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa maledicente, é uma pessoa triste, é uma pessoa isso ou aquilo, é. Quando você diz que você é porque você permaneceu ali, você vive nessa vibração. E se você vive nessa vibração, vai ter pessoa grudadinha ali, igual um carrapato com você, igualzinho a você. Até aí tudo bem? Vamos lá? Então, ainda dentro do Relembrando, esse slide ainda é da semana passada, eu disse também a vocês que o espírito obsessor não cria nada em ninguém, né? Que ele acentua. Então, aquela pessoa que entrou numa briga, né? Num bar, ou em qualquer lugar que seja, né? Entrou numa briga. Aí a mulher, a mãe, a avó, a namorada vai e diz, não, mas aconteceu isso com ele porque ele estava obsediado. Ele não é uma pessoa violenta. Ele é. Porque o obsessor não cria nada em ninguém. Ele podia ter aquele ladinho violento dele lá abafado, com a pedra em cima, né? Que a gente diz, botou uma pedrinha lá em cima, e ele não mostrava, porque todos nós temos todos esses lados. A gente tem um lado violento, a gente tem um lado maledicente, egoísta, raivoso, tudo isso está em nós. Nós somos o mal e somos o bem, o tempo todo. A gente pode não ser, né? Eu não sou uma pessoa briguenta, eu não me considero uma pessoa briguenta, mas eu sei que a violência está aqui dentro de mim, em alguma hora ela pode ser exacerbada, pode ser acentuada por um obsessor, se ele quiser causar problema para mim. Né? Essa semana eu estava conversando com meu filho, a gente estava vendo um filme, e eu estava falando para ele assim, eu acho que eu não tenho coragem de matar ninguém. Eu não me vejo nunca matando ninguém, nenhuma pessoa. Nem que essa pessoa mate você ou seu irmão, eu estava falando para ele. Mesmo que aconteça um assalto, alguma coisa, e uma pessoa mate um filho meu, eu não vou matar essa pessoa e nem vou querer que matem essa pessoa. Não vai me trazer meu filho de volta? Né? Então, não, eu falei para ele, eu acho que a única situação que eu mataria uma pessoa fosse se essa pessoa estivesse ameaçando a sua vida. Né? Se eu visse uma pessoa ameaçando a vida do meu filho, de um dos meus filhos, eu acho que naquele momento de instinto materno, talvez eu mataria. Né? Então, pode ser que esse lado violento meu, naquela hora, né, por uma defesa. Mas todos nós temos isso, a gente não sabe qual é a reação que a gente vai ter. A gente não sabe o que tem guardado aqui. Né? Então, num momento de obsessão, relembrando de novo, obsessão, quando o espírito está com a intenção de te prejudicar. Lembra disso, né, gente? A maioria de nós é acometido de influência espiritual. São espíritos que fazem mal a gente, fazem mal a eles também, porque eles estão no lugar errado, na dimensão errada. Então, eles vão adoecendo enquanto permanecem aqui. Mas eles não têm essa intenção de fazer mal nenhum a gente. Né? Agora, obsessão é aquele que sabe o que está fazendo, te conhece, sabe o que está fazendo, ou é mandado para te fazer algum mal, e isso é obsessão. Isso ficou claro também na aula passada, né? Então, pronto. Então, olha lá, nosso pensamento
é essa radiação expelida em forma de ondas que formam um fluido mental e magnético que causa essa atração. E a gente não tem controle sobre isso. Eu não posso dizer, eu estou mandando uma onda magnética agora eu não estou. É igual a mediunidade, não tem botão de ligar e de desligar. Né? É uma coisa que a gente emite o tempo todo. Então, se nós emitimos o tempo todo, nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. A gente não pode desligar disso nenhuma hora. Né? Até quando vai dormir. Vai dormir, faz uma oração. Eu estou muito cansada. Sabe aquele dia que você chega, não sabe se toma banho, se come ou se dorme primeiro, porque está muito cansado? Né? Tem gente que fala, eu mesmo falo isso, cheguei, caí, desmaiei, morri. Né? Não precisa fazer uma oração inteira, mas tenha um pensamento positivo antes de você se entregar aos braços de Morfeu. Né? Tenha um pensamento positivo, peça que eu vá para um bom lugar. Pronto, pelo menos isso. Né? Então, que a gente esteja o tempo todo tentando manter nossos pensamentos numa vibração boa. Porque se os nossos pensamentos estiverem lá no alto, a gente vai estar conectado com pessoas de igual semelhança. Encarnada e desencarnada, viu, gente? Né? Encarnado e desencarnado. Aí, Sueli Caldas, no livro da Obsessão e Desobsessão, ela tem esse trechinho que ela fala assim: desobsessão, em sentido amplo, é um processo de regeneração da humanidade. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientada pela doutrina espírita. Então, em sentido restrito, o que quer dizer a palavra desobsessão, que é uma palavra espírita, é o tratamento das obsessões. Então, quando você vai num centro espírita fazer uma desobsessão, você está fazendo um tratamento para uma obsessão. Agora, no sentido amplo, ela diz ali, é a regeneração da humanidade. Então, quando todo mundo, lá na frente, daqui a muitos anos, né, que a gente ainda tem muito que caminhar, quando todo mundo entender isso, que eu acabei de falar para vocês isso tudo, né, que se nós formos pessoas melhores, a gente vai ter coisas melhores perto de nós. Né? No dia que isso acontecer, ela considera isso não uma desobsessão, uma regeneração da humanidade. Eu acho que vai ser quando o planeta passar de provas e expiações para um planeta de regeneração. Né? Eu espero estar lá. Se vocês vão estar, não sei. Estou fazendo planos de estar lá. André Luiz fala assim, todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. Então, o que ele está falando aí? Orai e vigiai. Né? E ele falou ali, todo mundo tem uma cota de obsessão, em maior ou menor grau. O que é que isso quer dizer? Porque quando a literatura espírita fala obsessão, está falando aquilo que eu falei a vocês, está tudo farinha do mesmo saco, né? Está colocando obsessão e influência espiritual tudo junto. Né? Então, ele está dizendo ali a mesma coisa que eu falei para vocês, né? Só que mais bonito, porque é André Luiz, não é Alessandra Brandão. Né? Ele está dizendo ali que todo mundo tem uma cota de obsessão em maior ou menor grau. E eu falei para vocês que todo mundo vai ter obsessão igual gripe e dor de cabeça. Né? Então, é isso. E aí ele diz assim, é sumamente importante que façamos essa avaliação de quando em quando. Então, como anda a minha vida? Está indo bem? Profissionalmente, na família, com os meus amigos? Está tudo bem ou está um desastre? Porque tem momentos da nossa vida que está um desastre, que nada anda para frente. Né? Tudo dá errado. Você já acorda tropeçando no tapete, e dali o dia todo está errado. Então, como que está a sua vida? Se está dando tudo errado, se nada está saindo como o que você pensou, o que você planejou, tem alguma coisa errada aí.
Vamos fazer essa autoanálise. Como eu estou me comportando? Como tem sido o meu comportamento? Como têm sido os meus sentimentos? Com quem são as pessoas que eu estou me relacionando? Encarnados eu estou falando, tá? Não é desencarnado, não. Encarnados mesmo. Quem são as pessoas que frequentam a minha casa? Quem são os meus amigos no meu trabalho? Ou eu estou muito sozinha ultimamente? Alguma coisa está errado. Minha vida não é assim. Eu tinha um tipo de vida e agora eu tenho outro. Então, essa é a avaliação que André Luiz está orientando para que a gente faça. Né? A gente, como eu falei, a gente não vive numa linha reta, mas a gente tem um padrão, mais ou menos, de vida. Né? Todo mundo passa pelos seus percalços, todo mundo passa pelos seus problemas, mas se sua vida está ladeira abaixo, alguma coisa está errada. Né? Então, o que eu estou dando para o universo? E o que o universo está me devolvendo? O que o universo está me devolvendo parte de mim. Por isso que o primeiro slide, logo eu disse, a obsessão começa em mim. Né? Se chega uma pessoa chata na sua porta, um amigo chato, um vizinho chato, aquele resmungão, ou aquele que só fala de doença, uma pessoa que você não gosta, o que você faz? Você dá uma desculpa, né? Eu vou sair agora, estou atrasado, né? Ou se fala no WhatsApp, você finge que não viu a mensagem, né? A gente faz isso, vamos combinar, né? Vamos ser honestos, né? Aquela pessoa chata, a gente diz, eu nem vi a mensagem, só fui ver de noite, né? Ou se te ligou e você atendeu sem querer, não posso falar com você agora, eu estou na correria aqui, depois eu te ligo. A gente não dá uma desculpa, né? A gente faz isso. O que é isso? Você não está na mesma vibe, como diz meus filhos, não está na mesma vibe daquela pessoa. Aquela pessoa te incomoda. Por que essa pessoa te incomoda? Porque sua energia uma e dela é outra. As energias se repelem naquele momento. Se você não gosta de estar perto daquela pessoa encarnada, é porque a sua energia não bate com a dela. Outra frase que a gente fala, meu santo não bateu com o dele? A gente não fala isso? Desde a minha avó eu escuto isso, meu santo não bateu com o dele. Não é meu santo, é minha energia. Né? Agora, a gente tem que lembrar que nós vivemos numa sociedade mista, uma sociedade de encarnados e desencarnados. Então, você pode repelir o seu vizinho chato, pode não responder a mensagem da sua amiga chata, né? Pode não atender o telefone da sua amiga, da sua irmã, da sua cunhada, do seu cunhado, que só fala em doença. Mas e quem está desencarnado do seu lado? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a gente pode fazer 1000 caras, dar 1000 sorrisos, mas que o que a gente está sentindo é o que vai para o universo? Que o universo não entende palavras, o universo entende energia? Lembra que eu dei o exemplo, não sei se eu falei isso aqui ou na aula de sábado. Você está sacudindo a cabeça, Ivani, mas você estava na aula de sábado. Então, você não é referência nenhuma para mim. Porque eu não sei se eu falei na turma de sexta. Então, eu vou falar de novo o exemplo que eu dei. Né? Eu falei aqui na aula de sábado, eu sei porque a Andréia estava sentada aqui, e eu dei o exemplo com a Andréia. Né? Que eu falei assim, se a Andréia faz uma aula maravilhosa, né? Boa, né? E aí, no final, eu encontro a Andréia ali e digo, amiga, sua aula foi arrasadora. Posso copiar seus slides? Porque arrasou, os alunos adoraram e tal, e não sei o quê. Mas, no fundo, eu estou morrendo de inveja da aula dela. Estou com uma raiva, porque ela fez uma aula melhor que a minha. Ela fez a mesma aula. E na minha aula foi um fracasso. E na aula dela, todo mundo adorou, saiu comentando. Então, eu estou com raiva. Mas aqui, ó, o carão. Amiga, sua aula estava ótima, maravilhosa, e não sei o quê. Você arrasou. Falar com a Laísa para só convidar você agora, porque você dominou esse tema. Mas eu estou com raiva, estou com inveja. Né? Então, eu estou colocando aqui, ó, tá todo mundo que presenciar isso vai dizer, Alessandra, poxa, amigona, né? Como pode? Elogiou a outra, né? Humildade, as pessoas ainda dizem assim, né? Humildade, né? Dela elogiar a aula da outra, né? Mas ela não sabe o que está aqui dentro de mim, que é raiva e inveja, né?
mas o universo sabe. Eu posso enganar todos vocês aqui, né? Com o meu carão, como diz os jovens hoje, mete o carão e vai, né? Eu posso enganar todo mundo, mas o que sai de mim, no momento que eu estou falando aquilo, é raiva e inveja. E raiva e inveja têm uma onda vibratória, tem uma frequência energética, que vai de encontro a quem está na mesma frequência e na mesma vibração do que eu estou sentindo. Então, por isso eu digo, o universo não entende palavras, não entende cara bonita, não entende sorriso. O universo entende sentimento. Então, eu posso desligar o meu vizinho, não responder o WhatsApp da minha amiga, posso não atender a campainha de quem eu não quero, mas e para o universo? Eu estou fazendo o quê? A gente tem que pensar que nós vivemos nessa sociedade. Então, eu não posso... Eu posso enganar todos os encarnados, mas os desencarnados que estiverem perto de mim são os que foram atraídos por mim. Está todo mundo assustado com o que eu estou falando, né? É de assustar mesmo, gente. Porque é isso, né? A gente pode fazer a cara do eu sou maravilhoso, eu sou do bem, eu sou uma pessoa autoastral, e dentro de casa eu sou quem? E no meu trabalho eu sou quem? Se eu estou num cargo de chefia, eu sou quem? Com o meu marido eu sou quem? Com os meus filhos eu sou quem? Com os meus colegas que têm mais sucesso do que eu na mesma coisa, eu sou quem? No outro dia eu discuti com meu irmão sobre amigos. Que o meu irmão dizia assim, que amigos é aquele que está na hora da pobreza, da doença, quando você está sem dinheiro, né? Ou quando você está doente, é que você vê os amigos que aparecem, porque para beber no bar com você tem um monte. Meu irmão estava falando isso. Aí eu falei para ele, olha, eu concordo em parte com o que você está falando. Mas o que eu entendo sobre amigos é aquela pessoa que vê o seu sucesso e fica feliz. Porque isso é difícil. A pessoa que vibra com o seu sucesso como se fosse o sucesso dela. Se essa pessoa vibra pelo seu sucesso como fosse o sucesso dela, pode considerar essa pessoa sua amiga. Porque é isso que eu acabei de dar o exemplo aqui. Para dizer, parabéns, você mereceu, você é guerreira, você é batalhadora, você estudou para isso. Tem um monte. Agora, será que essa pessoa está sentindo realmente isso? Não é? Eu estava contando para ele, aí eu dei para ele esse exemplo, né? Eu falei, ó, já tive vários momentos de doença, de dureza, de tudo isso, e teve um monte de gente para me ajudar sempre. Eu acho que eu tinha merecimento do universo, mas não eram pessoas amigas, eram pessoas generosas, né? No dia que minha mãe faleceu, por exemplo, ela faleceu na emergência de um hospital, eu estava sozinha, eu e ela. Quando ela infartou lá não sei quantas vezes e parou e não sei o que, todo mundo que estava em volta dos outros acompanhantes, todo mundo veio para a volta de mim. Botaram uma cadeira, um perguntou, você quer água, o outro perguntou, você está com fome, você está sozinha, tem alguém. Quer dizer, eram meus amigos? Não, ninguém me conhecia, era generosidade. Né? Pessoas que viram que eu estava abalada naquele momento. Né? Então, por que eu estou contando todas essas histórias? Para que isso fique muito firme, muito claro na cabeça de vocês. Né? A gente não tem que... como a gente se comporta com a nossa máscara social, tudo bem, tem lugares que a gente tem que se comportar assim ou assado. Né? Não cabe uma roupa diferente, não cabe um comportamento diferente. Isso são as nossas personas, as nossas máscaras sociais. Mas o que importa é quem nós somos de verdade. É seu auto-julgamento. Como que eu tenho me comportado, como que eu tenho sentido com as outras pessoas. É isso que vai trazer para perto de vocês desencarnados, espíritos, pessoas, igualzinho. Então,
a obsessão e a desobsessão começam em mim. Eu vou mostrar para vocês aqui várias técnicas de desobsessão que são feitas dentro do centro espírita, mas que são técnicas, né? São profilaxias, melhor dizendo, né? Eu costumo dizer que é mais ou menos como você ir num pronto-socorro. Você teve um piripaque qualquer. O SAMU te levou para um pronto-socorro. Ou você foi sozinho de carro para um pronto-socorro, sei lá. Chegou lá, foi atendido, o médico te deu todos os medicamentos, melhorou, você saiu daquele estado que você estava, seja de dor, seja lá do que for, né? Mas aí o médico te diz assim, por exemplo, Adriana, tudo indica que você é diabética. Né? Você chegou aqui com esse quadro e tal, e tal, e tal. Eu acho que você deveria sair daqui, você saiu do seu quadro de emergência, mas você tem que procurar um endocrinologista. Aí a Adriana sai dali, ela tem 2 caminhos. Ou ela realmente vai procurar o especialista, o endocrinologista, né? Ou ela não faz nada, espera ter o próximo piripaque para voltar lá de novo. Tem esses 2 caminhos, que é o que as pessoas fazem na maioria das vezes, né? Mas ela também pode ir procurar um endocrinologista. E aí o endocrinologista vai dizer para ela assim, olha, você vai ter que tomar esse medicamento, vai passar a posologia toda para ela, né? Tem que tomar em jejum, tem que tomar não sei o quê, mas você vai ter que mudar a sua alimentação. Você vai ter que fazer exercício físico. Porque com certeza ele vai dizer isso, né? Aí o que vai adiantar a Adriana ter tomado a decisão de procurar um especialista se ela só tomar o remédio? Sendo diabética, ela pode tomar tanto medicação oral quanto insulina, mas se ela comer todo dia uma fatia de bolo, encher a cara de pão, de macarrão, de açúcar, cada vez ela vai ter que tomar mais remédio. Vai chegar um momento que o remédio não vai fazer mais efeito. E ela vai ter outro piripaque, outro pico de glicose, vai parar na emergência. Pode ser que ela saia viva, pode ser que ela saia desencarnada. A desobsessão é isso. Você pode vir ao centro espírita, fazer 50 sessões de desobsessão. Se você não mudar quem você é, isso tudo que eu falei para vocês em todos esses minutos aqui, se você não começar no orar e vigiar, se você não começar na sua autotransformação, no seu autoconhecimento, no tentando ser melhor cada dia, você vai voltar sempre para o pronto-socorro, que são as mediúnicas de desobsessão. Vocês viram aqui na nossa mediúnica experimental como é um atendimento de desobsessão. E nós chamamos de pronto-socorro espiritual, porque é um pronto-socorro. Né? As pessoas vêm aqui, são atendidas ali em 5, 10 minutos, a gente tira eles daquele estado de torpor, né? Porque às vezes eles estão com um pensamento cristalizado em só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo, não fala outra coisa. Né? A gente tenta que eles enxerguem o mundo ali, e dali para frente tem um tratamento longuíssimo para eles. É um pronto-socorro, uma mediúnica de desobsessão. Mas também, se a pessoa que está sendo atendida, o encarnado, que vem aqui para fazer as mediúnicas de desobsessão, não mudar, não tiver essa transformação, esse espírito que estava ali, seguiu o caminho dele, foi feliz para sempre, igual conto de fadas. Mas outro virá, outro virá, outro virá e outro virá, de igual semelhança. E aí esse cara vira um viciado em mediúnica de desobsessão, porque ele não sai daqui. Ele faz 2, 3 meses de desobsessão, aí, como você está? Fui lá no Harmonia, fiz um tratamento de desobsessão, está ótimo, minha vida está maravilhosa, era isso que estava atrapalhando minha vida, esse espírito que me não deixava andar, e não sei, mas o cara não muda, né? Continua ali naquela vidinha dele, fazendo as mesmas coisas, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, passa 2, 3 meses, olha ele aqui de novo. Aquele espírito que não deixava ele andar, andou, tocou sua vida para frente, mas veio outro. Isso é desobsessão. Né? O que a gente faz aqui é uma ajuda, é um pronto-socorro. É exatamente a historinha que eu contei aqui. É um pronto-socorro.
Mas se você não fizer a sua transformação, assim como num caso de medicina, de doença, nada muda. Você vai voltar para o pronto-socorro. Ok? Então, vamos lá. Então, desobsessão é um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Então, desobsessão é um nome criado, né, por Kardec, assim como mediunidade. Né? É um nome que surgiu a partir da difusão do espiritismo, que quer dizer que é um conjunto de técnicas que o espiritismo usa, né, para eliminar as causas e as consequências das obsessões. Então, vamos lá. Elas são divididas em indireta e direta. As indiretas, prece, oração, esclarecimento doutrinário, passe fluidoterapia, evangelho no lar, água fluidificada, atendimento fraterno. Essas são as indiretas. Eu vou falar de cada uma delas para vocês. E a direta é o tratamento dos espíritos, obsessor e obsediado, através da reunião mediúnica, que é o que acontece em todos os centros espíritas. Então, a prece. Esse trecho é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Os espíritos hão dito sempre, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, o que é a prece, gente? Um bom pensamento. Um bom pensamento que vem de um bom sentimento e que vai fazer... Sabe qual é a maior função da prece? Harmonizar a mente. Não é pedir, não é agradecer, não é louvar, não é nada disso. A função principal da prece, da oração, é a harmonização da sua mente. Porque mesmo quando nós estamos nos momentos de maior aflição, né, de qualquer coisa da vida, de qualquer problema que a gente esteja e que a gente se volte para Deus, para o Criador, para algum santo, seja lá qual for a sua crença, né? E você entra naquela oração, você está falando do seu coração. Você está pedindo? Está pedindo, beleza, não tem problema não. Né? A sua oração é para pedir, né? Mas o que aquela oração está fazendo com você é harmonizando a sua mente. E quando ela harmoniza a sua mente, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês? O Wi-Fi cai, né? Aquelas pessoas que estavam ali conectadas, grudadas, os carrapatos que estavam ali, naquele momento, desliga. É lei da física. Não tem como aquela pessoa continuar conectada com você. Ah, mas ninguém vai ficar o dia inteiro orando, né? Ninguém passa o dia inteiro orando. A oração dura minutos, dependendo da pessoa, segundos, né? Mas, naquele momento, aquela pessoa se desconectou, ela te perdeu do universo. Aqui no Harmonia, vou contar outro segredo de bastidor para você. Quando a gente faz desobsessão entre os trabalhadores, tem alguns momentos que, quando a gente termina a mediúnica, antes da gente passar para o momento dos mentores, como vocês viram aqui, a gente faz a desobsessão entre nós. Né? Um atende o outro, porque fica aquela energia, né? E a gente costuma dizer assim, ó, por exemplo, se eu for atender a Adriana, né, quando o espírito que estava no campo de Adriana se comunicou comigo, o outro meu amigo pega a Adriana e leva para o outro lado da sala. Para quê? Vocês sabem? Para a Adriana não ouvir o que estava no campo dela. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Então, aquilo que é para desconectar, vai conectar mais ainda. Porque ela vai ficar impressionada com o que ela ouviu, né? E ela vai sair daqui pensando naquilo. Quem será aquele espírito que falou aquele negócio, que disse isso? Eu não fiz nada disso, não me lembro disso. Será que foi dessa encarnação? Será que foi de outra encarnação? Será que tem a ver com meu marido? Será que tem a ver com meu filho? Pronto. Ó, conectou de novo. Aquele trabalho todo que a gente teve foi por água abaixo. É igualzinho
um Wi-Fi, uma internet. Então, quando você entra num momento de oração, você desconecta, o Wi-Fi cai. E aquela pessoa não vai te achar de novo. Certo? Porque ela te acha por energia. Ela não vai te achar de novo. Agora, se dali a meia hora, dali a 2 horas, no dia seguinte, você está com a mesma energia, com a mesma vibração, já era. Volta do mesmo jeito. Diga. Eu vou repetir para vocês, porque o microfone demorou a chegar. Ela está perguntando assim, como que fica o atendimento daquelas pessoas que não têm esse preparo, né, para participar de uma mediúnica? Então, eu vou acrescentar a sua pergunta. Como que ficam aquelas pessoas que não acreditam nisso? Como que ficam aquelas pessoas que não são espíritas, que são evangélicas e estão sofrendo um processo obsessivo? Como que ficam aquelas pessoas que são católicas? Como que ficam aquelas pessoas que não querem nem ouvir falar sobre espírito, que isso é coisa do demônio? Se a Alessandra disse que mediunidade é para todos, a Alessandra também está dizendo que a obsessão é para todos, porque somos espíritos, né? Então, essas pessoas, geralmente, por si só, não vão procurar ajuda, porque se a gente parte do princípio que elas não acreditam nisso, elas não vão procurar essa ajuda, né? Mas, diga. Sim, era isso que eu ia dizer. Mas, por exemplo, se eu tenho uma prima, né? Vamos criar uma historinha aqui. Eu tenho uma prima que é evangélica, mas eu, por trabalhar aqui, por saber dessas coisas, por ter esse conhecimento, e eu conhecer essa prima, né, de vários anos, eu sei que ela não é essa pessoa, eu começo a suspeitar que ela está passando por um processo obsessivo. O que eu posso fazer com essa prima? Mudar a vibração dela. Não preciso trazer ela aqui, né? O que eu estou mostrando para vocês aqui é algumas técnicas que são usadas dentro do centro espírita. Mas eu estava falando com o pessoal aqui, antes de começar a aula, que hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram do centro de Umbanda Kumoa. É um centro que tem aqui em Piatã. E eu sigo o perfil deles no Instagram. E hoje a mãe de santo de lá, que eu esqueci o nome dela, estava falando assim, que a gente passa pela orla, a maioria de nós, né, passa pela orla quase todo dia. Eu passo pela orla umas 10 vezes por dia. Levo o filho na escola, busco o filho da escola, vou para entro, não tem como ir e voltar sem passar pela orla. E aí ela estava falando isso, que a gente não aprecia a nossa orla, a natureza, a praia, né? Tanto se você vem de ônibus, quanto se você vem de carro, você vem ali pensando nos seus problemas, ou escutando um rádio, ou já pensando no que vai fazer, e você não está apreciando. Isso é o primeiro ponto. Aí ela falou assim, aproveitem o poder da natureza, né, para você ir liberando suas energias, né? Muda a música do seu carro, bote uma música tranquila, e sempre que você puder estar conectando, olhando para o mar, vai olhando para aquele mar e vai pensando que a minha energia vai sendo dissolvida, vai sendo levada por aquelas ondas. Tente imaginar o som do mar, né, de batendo na areia, das ondas e tal. Ela fez um vídeo assim de uns 10 minutos falando sobre isso. E isso é muito... Ela falou, lógico, falando da religião deles, né? Ela falou, às vezes, isso é muito mais do que um banho de folhas, né? Que é a característica da Umbanda, né? Às vezes, a pessoa faz isso sozinha. O que é isso, gente? Desobsessão. Porque o que ela está dizendo ali? Que você está mudando o seu padrão vibratório. Você está harmonizando a sua mente. Uma vez, uma aluna aqui do curso básico falou assim, Alessandra, quando eu estou muito angustiada, nervosa e tudo, na minha casa tem um jardim. Eu tiro meus sapatos, entro no jardim, boto o meu pé na terra, na grama, começo a mexer em planta, tirar muda, trocar de lugar, boto para cá, boto para lá.
minha vida muda. Eu entro numa bolha da natureza ali e pronto. Quando eu saio dali, eu saio reenergizada. Isso a gente pode considerar que é desobsessão? Falei, sim, claro. Então, para essas pessoas que não têm a nossa crença, que não acreditam no espiritismo, você pode levar para essa pessoa fazer o que ela gosta, né? Uma jardinagem, um artesanato, levar para uma terapia. Terapia, qualquer terapia que seja, né? Essas alternativas, ou psicologia, qualquer tipo de terapia, são técnicas que levam a pessoa à sua autotransformação, ao seu autoconhecimento, à mudança do seu padrão vibratório, à harmonização da sua mente, né? Hoje eu escutei esse vídeo. Vá para o mar, a gente tem uma orla riquíssima, né? Então, se você tem uma pessoa que não curte isso, não gosta disso, chama essa pessoa, vamos para a praia, né? E você pode ficar ali do lado daquela pessoa e você ali mentalizando, ó, que o mar leve, que dissolva, né, que mude os pensamentos dela. Você pode fazer essa oração para essa pessoa, conectando com a natureza, com o jardim, com uma cachoeira, com um rio, com um jardim que seja caseiro, como a moça falou aqui, né? Então, existem milhares. Uma música, a música muda meu padrão vibratório. Eu, Alessandra, né? Quando eu amanheço down, eu já pego a televisão, ligo lá no YouTube qualquer da vida, boto um showzão lá que eu goste. Dependendo do dia, vai de Djavan a pagode, vai qualquer coisa, né? Que me muda ali o astral, daqui a pouco eu estou cantando, estou não sei o quê. Pronto, se tinha algum carrapato grudado comigo caiu, né? Então, é isso. É o orar e vigiar o tempo todo. É a autodesobsessão, exatamente isso. Certo? Antes de Thaís falar, deixa eu fazer um pedido a vocês. Para a gente poder cuidar bem de vocês, nós estamos com pessoas no início do auditório e no final do auditório. Quando vocês quiserem falar, e a gente quer que vocês participem, levantem a mão, porque senão o microfone vai demorar para chegar. Tá certo? Por mais que a gente queira ser cuidadoso, nem sempre o nosso olhar vai estar onde vocês estão, porque a sala é grande e vocês estão diluídos no auditório. Então, assim, ajuda a gente a fortalecer esse bom atendimento, tá bom? É só levantar a mão que a gente chega junto, mesmo que demore um pouco. Diga aí, Thaís. Boa noite. Eu queria saber se, por exemplo, quando a nossa energia cai um pouco, que isso acontece sempre, se necessariamente vão ter espíritos que vão colar na gente, ou pode ser que a nossa energia caia e ninguém cole, digamos assim. Então, não necessariamente, foi o que eu falei. A gente não pode manter, deixar, né? Então, passar um dia inteiro naquela tristeza. Eu sei que, às vezes, a coisa é pesada, tem uma coisa pesada ali de doença, de financeiro, de briga, de qualquer coisa. Às vezes, a gente está com um problema sério, né? É difícil levantar o astral, mas não precisa levantar o astral ao extremo, ir do ponto 0 ao ponto 100, mas tentar equilibrar, né? Manter o equilíbrio. Você vai falar com uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, né? Por exemplo, você está com problema na sua família, mas no seu trabalho as pessoas não têm nada a ver com isso. Então, chega lá, tenta se manter, né, conectada com as pessoas, fazendo seu trabalho e tal, não sei o quê. Todos os momentos que a gente sai daquele padrão vibratório, a gente desconecta. O que mantém a gente conectado com uma influência espiritual ou com uma obsessão é a permanência naquele estado, certo? É verdade, tanto é que, às vezes, por exemplo, tiro por mim, quando eu começo a ficar mal ou numa bad, assim, parece que quanto mais eu fico, mais eu vou afundando. Mas a gente afunda. Exatamente. É mais difícil. Eu falei a vocês aqui, na semana passada, que eu fiz a aula de obsessão, não sei se foi a vocês ou a turma de sábado, mas eu estava falando que eu estava numa semana me sentindo irritada. Eu estava irritada até comigo. Eu estava irritada com a minha imagem no espelho. Sabe aquele dia que você está irritada com tudo? Eu falei, mas eu não tenho motivo para estar irritada, gente. Não tem nada me irritando, está tudo bem, está tudo tranquilo. Por que eu estou irritada assim? Eu falei, opa, peraí, né? Tem algum irritadinho. Porque quando você está, por exemplo, irritado, você está ali irritado, junta-se uma pessoa mais irritada do seu lado, desencarnada, sua irritação aumenta. É a história que eu falei aqui da bebida, né? A saideira, a cipiqueira, não sei o quê.
Você vai bebendo, e a vontade vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e você não sai do bar, e é 4 horas da manhã, e você está bebendo, porque a vontade já não é mais sua. Certo? Me veio uma dúvida agora também, porque às vezes a gente se conecta com a energia de outras pessoas, né? Sim. E cada vez mais eu estou ficando percebendo isso, né? Então eu estou bem, bom. E aí, por exemplo, ontem eu estava conversando com meu pai e eu estava super bem, estava com essa massa. Meu irmão me ligou no meio da ligação e aí falei com ele rapidinho, desliguei. Depois, quando eu voltei para falar com meu pai, eu já estava tipo totalmente sem paciência, impaciente, eu já queria desligar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu comecei a perceber, conversando com meu irmão, que ele estava irritado, que ele tinha voltado do trabalho, que aconteceu isso e aquilo. Né? Isso seria um espírito que estava com ele, que veio para mim, ou é só frequência de vibração? É só frequência, né? A obsessão, lembra na aula passada, não é de desencarnado só para encarnado, é de encarnado para encarnado também, né? Então, seu irmão, tanto você pode ter entrado na frequência dele, quanto ele pode ter falado qualquer coisa ali que afetou você em algum pontozinho ali, que pronto, já sua frequência já baixou. Mas o mais bacana disso tudo que você está me dizendo é que você percebeu. Né? Então, isso que ela está falando é muito importante. A gente ter essa percepção. Eu não sou essa pessoa irritada. Por que eu estou irritado o dia inteiro? Aí, aquela pergunta que eu falei para vocês semana passada, que vocês me fazem, como que eu sei que eu estou obsediado? Isso. Né? Ou com o meu autoconhecimento, eu me percebendo, porque é isso que a gente tem que fazer o tempo todo, é o vigiar. Ou uma outra pessoa te sinalizando. Alessandra, o que está acontecendo? Você hoje está curta e grossa, está... Todo mundo fala, você responde... O que está acontecendo? Está chateada? Né? Está sem dinheiro? Brigou com o namorado? Né? As perguntas que as pessoas fazem, né? Mas se alguém perguntou, é porque, opa, luz vermelha acesa. Alguma coisa está acontecendo. Né? Então, isso é bacana. Então, a segunda técnica, esclarecimento doutrinário. Atividade fundamental, importância para o processo da desobsessão. Deixa eu voltar aqui. Quando vocês estão aqui na ULI, quando vocês vêm para cá para a palestra pública, né, das quartas, das quintas, das sextas, vocês estão aqui sentadinho aqui na cadeira, isso é esclarecimento doutrinário. Cada vez que vocês vêm aqui, uma sementinha plantada, uma coisinha se esclarece. Mas, além disso, vocês trazem os amiguinhos junto. Os amiguinhos vêm escutar também. Né? Ou os inimiguinhos vêm escutar também. Vêm, às vezes, atrapalhar para que você escute, mas eles acabam escutando também. Né? Na maioria das vezes, eles vêm atrapalhar. Né? Acho um saco, um chato ficar ali. Mas eu vou ficar ali perturbando o juízo do Ricardo. Vou ali ficar perturbando. Mas aí a sementinha vai sendo plantada no ouvidinho deles também. Entendeu? É dessa forma que acontece. Né? E é de fundamental importância, porque é o que eu falei. Não adianta você vir para as mediúnicas de desobsessão se você não está mudando nada em você. Se você continua a mesma porcaria, você vai continuar traindo um monte de porcaria para perto de você. Certo? Fluidoterapia e passe. Basicamente, são as mesmas coisas. A fluidoterapia é um passe mais elaborado. Né? Aqui na casa, você só pode fazer a fluidoterapia se você tiver indicação para isso. Quando você passa pelo atendimento, pelo acolhimento fraterno, que é mais uma das técnicas, e o entrevistador, o acolhedor, te orienta. Olha, fulano, você vai ter que fazer 10 sessões de fluidoterapia. Aí você ganha uma fichinha, né? E você vem fazer a fluidoterapia, que, se eu não me engano, é terça e sábado aqui na casa. Certo? Que é um passe, mas é um passe mais técnico, com todos os alinhamentos ali dos seus chakras, dos seus centros de força, né? Que nada mais é o passe do que uma transfusão de energia. Não tem transfusão de sangue? O passe e a fluidoterapia é uma transfusão de energia que harmoniza todo o nosso corpo energético, certo? O Evangelho no lar. Evangelho no lar, Alessandra, é uma técnica de desobsessão, porque no momento que você está fazendo o Evangelho no lar, estão perto de você pessoas que estão interessadas naquilo.
e você está mudando seu padrão vibratório, você está harmonizando a sua mente e está atraindo para perto de você pessoas de igual semelhança vibratória. Perguntas de Evangelho no Lar. Preciso fazer todo dia no mesmo horário, no mesmo dia? É bom que seja, né? Porque a espiritualidade não está ali esperando você a hora que você está com vontade, né? É bom que seja. Eu, por exemplo, faço todo domingo às 9h. Evangelho no lar. O nome diz no lar. Pertencem a quem? Às pessoas do seu lar. Então, não faça do Evangelho no lar uma atividade para os vizinhos, para a prima. Domingo eu vou fazer Evangelho no lar, vai lá em casa, depois a gente toma um cafezinho. Não. Evangelho no lar é para o lar, para as pessoas do lar. Alessandra, mas e se tiver alguém na minha casa? Eu sou carioca, vocês já sabem disso. Minha família vira e mexe, está na minha casa, né? E eu sempre faço o Evangelho no lar. Então, tem uma tia minha na minha casa. Eu digo a ela, tia, domingo... Não, chegou na hora, eu digo, a gente vai se reunir ali na sala para fazer o Evangelho. Você quer participar? Quero. Seja bem-vinda. Não quero. Não gosto. Então, vai ver novela. Né? Vai passear lá embaixo, vai fazer qualquer coisa. Porque esse é o terceiro ponto do Evangelho no lar. As pessoas que fazem o Evangelho no lar têm que estar querendo fazer o Evangelho no lar. Né? Uma vez uma aluna perguntou assim, eu tenho 2 filhos, mas nenhum dos 2 quer participar, mas eu boto eles ali para participar. Está errado. Está errado. Porque o que adianta? Eu também tenho 2 filhos. E até alguns anos atrás eles participavam, beleza. Né? Mas de um tempo para cá, nenhum dos 2 quer participar. Aí o que adianta eu botar os 2 sentados na mesa, na hora do Evangelho no lar, se um está pensando na namorada, o outro está pensando no jogo que ficou lá pelo meio, que ele não conseguiu passar de fase, que o colega está esperando, que não sei... A mente deles não está ali. Então, tem que estar as pessoas que estão envolvidas com aquilo, com a mesma intenção, com o mesmo objetivo. Né? Eles vão ser envolvidos? Vão ser envolvidos, eles moram naquele lar. Então, aquela egrégora que vai ser formada ali no Evangelho... E, obviamente, quando eu faço o Evangelho no lar junto com o Luiz, eu envolvo eles 2, eu falo do nome deles 2, né? Eu peço aos espíritos que passem pelo quarto dos 2, né? Que dissolvam as energias, tudo aquilo que a gente fala nas orações. Então, eles vão ser envolvidos. Diga, que você já está esperando... Eu ainda tenho outra coisa para falar, mas diga. Boa noite. Sobre passe, né? Uma situação que aconteceu ontem. Eu sei que quando a gente toma passe, a gente acaba revigorando nossa energia, né? E ontem eu estava me programei durante o dia para poder vir na palestra à noite, assistir, que eu me sinto bem, e depois tomar o passe. Aí meu esposo chegou em casa, que ele trabalha com vendas, e é um trabalho extremamente estressante. E ele tem um outro negócio também, que é lá no condomínio, é um bar, junto com 2 sócios, e não ia abrir, estava fechado. E eu falei, vamos no centro, assistir a palestra e tomar um passe. Eu estou cansado. Não, eu estou exausto. Deitou no sofá e ficou lá. Falei, não, levante, vamos embora. Eu insistindo. Aí, quando a gente chegou, a gente assistiu a palestra, né, já tinha começado e tal, tomou o passe. E, quando chegou em casa, deitou no sofá e dormiu. E pegou direto. Aí, quando foi no outro dia, ele, aquele passe me deixou com sono. Eu falei, deve ser então. Aí já veio minha dúvida. Eu falei, deve ser sua energia que realmente estava tão pesada que sugou tudo que você tinha e te reenergizou. Nessa situação em si, quer dizer que ele já poderia alguém estar acompanhando, não sei, ter algum espírito ou ter algum obsessor, não sei. Sabe? Que estava acompanhando ele, que depois que ele tomou o passe, ele se sentiu melhor e tirou tudo que poderia ter de ruim? O passe, ele tem a finalidade de auxiliar e recuperar desarmonias físicas e psíquicas. Então, você acabou de me dizer, ele chegou estressado, nervoso, foi um dia turbulento, não sei o quê, não sei o quê. O que o passe faz? Harmoniza, né? Equilibra. Então, aquilo tudo que estava ali desajustado, alinhou. Ele apagou, né? Teve uma noite boa. Né? A energia dele voltou para o eixo, vamos dizer assim. Né? Aquela energia que estava lá toda bagunçada, né? Não só a energia
psíquica, espiritual, mas a física também, porque isso tudo, o estresse, todos esses sentimentos, a angústia, a tristeza, a preocupação, reflete no nosso corpo físico. Né? Eu sou uma pessoa que, quando eu estou com qualquer uma dessas coisas, eu não durmo a noite toda. Eu digo que eu fico igual frango assado de padaria, assim, rodando na cama. Né? De manhã a cama está uma confusão, porque de tanto que eu rodei daquele lençol, né? Eu não consigo dormir, eu perco o sono completo. Então, um passe, ele faz isso, ele harmoniza tudo. Né? Pode ser que tivesse, sim, a influência de uma outra mente, de um outro espírito, pode ser, mas aí não sei, né? Não posso te afirmar, mas o que eu posso te afirmar é que o passe realmente, né, harmonizou, realinhou os chakras dele, os centros de forças. Então, voltando ao Evangelho, pertence ao lar, as pessoas que fazem têm que estar todas querendo, né? É bom que se faça no mesmo dia, no mesmo horário. Se você quiser fazer, botar a sua aguinha lá para ser fluidificada, pode ter certeza que tem espíritos ali que vão estar ali com você e que essa água vai estar fluidificada. E vai trazer uma egrégora boa, né, para o seu lar, para a sua casa, sem dúvida nenhuma. E que, caso tenha algum espírito, né, desajustado, né, desequilibrado, desorganizado ali dentro da sua casa, nesse momento, além da sua vibração, do lar, do local mudar, e esse espírito já não se sente bem ali, ele desconecta, também os espíritos que vão estar trabalhando ali com você naquele evangelho do lar, com certeza já encaminham aquele espírito para outro lugar. Aqui, Aline. Né? Então, o evangelho no lar é uma técnica de desobsessão também. Agora, o quinto ponto e o mais importante, e que vocês... Quem faz evangelho no lar aqui? Levanta a mão. Pronto. Quem faz evangelho no lar com o marido? Beleza. Né? Então, como eu já presenciei isso, né? Você abre lá o evangelho ao acaso. Né? Abre ao acaso. Aí você lê, aí fala, tá vendo? O evangelho está dizendo, eu te falei isso durante a semana, isso aqui é para você. Quem que já não fez isso? Né? A outra lá sacudindo a cabeça. Isso, eu já fiz isso também. Já fiz. Por isso que eu estou falando para vocês. Já fui dessas. Né? Isso aqui é para você. Né? Ou então fala para o filho, para a mãe, para o pai, para a irmã que não vai... Né? Isso aqui, ó. Sabe o que é esse texto? Porque eu falei isso a semana inteira. Isso aqui é para você. O que você está fazendo com o evangelho no lar? Estragando tudo. Né? Primeiro, se foi você que abriu e leu, o texto é de quem lê. Primeira coisa. Se foi você que abriu e leu, pega que o filho é seu. Né? Mas, olha a obsessão aí, né? Que eu falei. A gente diz que a gente é o quê? Vítima. Quando a gente vê alguma coisa ruim, né? A gente vai ler uma coisa ruim, não é para mim, é para ele, é para ela, é para ela, é para ela, não é para mim. Eu fui instrumento para ler aquilo. Né? Não, você não foi, não. Raciocina, vai refletir sobre aquilo que você leu, toma que o filho é seu. Né? Então, quinto ponto do Evangelho, acabou, não vamos falar mais sobre isso. Só deixem, só façam quem realmente quer estar com você, pertence ao seu lar, esporadicamente tem uma pessoa na sua casa, chegou a hora do seu Evangelho, uma visita, convide para a pessoa fazer. Se ela quiser, faça. Se não quiser, não obrigue. Né? E não crie situações na hora do Evangelho. Né? Por favor, porque senão o objetivo foi por água abaixo. Pelo contrário, em vez de você estar harmonizando ali o ambiente, harmonizando com os espíritos, né? Botando as coisas ruins para fora, como a gente quer dizer, a gente está chamando mais. Abriu, escancarou a porta e entra, vamos passar a semana aqui. Certo? E aí eu trouxe esse textinho de Adenauer Novaes, que está no Evangelho e Família, que eu acho fantástico, que ele diz assim, ó, o Evangelho no lar, o encontro de corações, naquele momento, é que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família.
é o momento de se eliminar as diferenças e se escutar, no silêncio da oração, a alma de cada um. Então, olha como é profundo isso, né? É o momento de escutar a alma de cada um. Então, o que você escutou no Evangelho no Lar, comente para você o que aquilo disse para mim, não para o outro. O outro vai fazer reflexão dele. Né? Eu faço isso todo domingo com o Luiz e ele comenta o que aquilo disse para ele e eu digo o que aquilo disse para mim. Né? É isso, porque se você joga para o outro, você já criou uma situação ali. Lembra da história do que, eu estou falando porque eu amo ele, eu a amo, adoro Rejane, né? Minha irmã, estou falando pelo bem dela. Não está, não. Você está falando para espizinhar, para espetar ali, né? Porque é isso. Tá bom? Alguém levantou o dedo? Nossa! Diga, Ivani. Como é que a gente está fazendo o Evangelho no Lar? Como a gente pode desfrutar mais dentro do contexto, né? Tipo, eu estou fazendo com minhas 3 filhas. E, naquele momento, eu posso tentar harmonizar com outras pessoas que circulam pela casa, tipo uma secretária, tipo uma outra irmã que está doente, mas não está presente. Como é que eu deveria pensar, como é que eu deveria fazer a minha oração, aproveitando a egrégora que está sendo formada, como eu aproveitar melhor? Então, o Evangelho no Lar pertence aos componentes do lar, mas, por exemplo, você tem uma irmã, o exemplo que você deu, tem uma irmã que está adoentada, que está internada, que está não sei o quê. Você pode, no momento do seu Evangelho no Lar, no momento da sua oração inicial ou no momento da sua oração final, se você se sente com vontade de fazer um pedido, né, enviar uma vibração para aquela pessoa, né, enviar os melhores sentimentos para aquela pessoa, você pode, na sua oração, dizer, né? Então, agora vamos vibrar, vamos pensar na intenção de fulana de tal, que está passando por esse momento, que essa energia boa também envolva ela, também chegue até ela, os nossos sentimentos, a nossa energia, a nossa vibração. Pode, não tem problema nenhum. Certo? Não tem problema nenhum, pode fazer isso. Quando a gente passou aqui pelo período da pandemia, a gente teve 3 turmas de ciclo 1 que foram online, né? E aí, quando eu fiz essa aula, a aluna me contou que ela estava fazendo Evangelho no Lar online, né? Que foi uma nova modalidade que surgiu, porque a gente se adaptou, né? Aí ela dizia, eu moro sozinha no apartamento, mas no mesmo prédio, não sei qual andar mora minha filha, que é casada, e abaixo de mim mora outra minha filha, que é solteira, mas a gente mora no mesmo prédio. Mas, como estava na época da pandemia e um não podia visitar o outro, o que eles resolveram? E eles faziam o Evangelho lá na casa dela, todo dia lá da semana. E, como ela já era idosa também, tinha todo aquele cuidado no início da pandemia, né? Então, o que eles inventaram? Fazer o Evangelho online. Eu achei perfeito. Né? Aí ela veio me perguntar, tem algum problema? Porque você disse que tem que ser da casa... Eu falei, não, vocês não são uma família? Né? Vocês não se reúnem todo final de semana, né, e tal? Então, pode sim, não tem problema nenhum. Em uma casa só. Não tem problema nenhum, certo? Vocês são mãe e filha, então não tem problema. O que eu digo, gente, é porque tem gente que faz um evento, né? Vocês riram, mas é verdade. Eu conheço gente que faz assim, não... Evangelho no Lar é maravilhoso. Eu faço domingo, 16h. Vai, participa, depois a gente toma um café e tal. Não é isso, gente. Não é para isso o Evangelho no Lar, não é para tomar um café. Né? É uma outra coisa. Então, é disso que eu falo. Né? Então, o atendimento fraterno, aqui na casa a gente chama de acolhimento, já chamamos de entrevista também, né? É uma outra técnica de desobsessão. Todos vocês podem passar por isso, por esse atendimento, por esse acolhimento. Só se dirigir aqui à recepção e marcar uma entrevista. Vocês vão passar por
por uma pessoa que vai atender vocês, né? Se eu não me engano, são 8 encontros. São 8, Aline? Acho que são, né? 10. Porque mudou depois da pandemia. São 10 encontros que vocês vão ter com essa pessoa e vocês vão ser indicados para o tratamento que essa pessoa identificar que seja melhor para você. Certo? Os entrevistadores, os acolhedores aqui da casa, eles fazem um curso muito rigoroso, muito demorado, com o Adenauer. É o Adenauer que faz esse curso com eles, né, onde eles passam por psicologia, por espiritismo, por vários módulos de estudo para ter detectar, vamos dizer assim, o que a pessoa está precisando naquele momento. Então, pode chegar lá e ele dizer, você precisa fazer 8 sessões de desobsessão, 10 de fluidoterapia. Ah, não, você precisa fazer visualização curativa, você precisa fazer visualização terapêutica. Ah, você precisa só se matricular na ULI e fazer fluidoterapia. Ah, não, cada um tem um tratamento aqui na casa, certo? Todos vocês podem fazer. Só se dirigir à recepção, que é também uma técnica de desobsessão. São 5 encontros, viu, Alê? São 5? São 5 encontros. 10 são os tratamentos, alguns dos tratamentos. São 5. Então é isso. É porque reformulou tudo daí depois da pandemia, eu perdi essa conta. E aí a reunião mediúnica em si, né, que é a forma direta, que eu já falei bastante para vocês, né, que a reunião mediúnica, ela tem uma galera ali trabalhando, né? Eu costumo dizer, você vê ali, como vocês viram aqui, um médium dando comunicação, um médium esclarecendo, doutrinando, como a gente falava mais para trás, antigamente. Mas a equipe espiritual é muito maior do que isso, né? Então, o espírito que é trazido, ele vem com um espírito que trouxe ele. E, em alguns casos, a própria espiritualidade traz outro espírito de afinidade com ele, um familiar, uma mãe, uma avó, um pai, um irmão, alguém que ele conheça, para ele ter segurança. Eu acho que vocês viram isso em alguns atendimentos, que agora eu já não sei se foi do sábado ou do domingo, né? Que tiveram mães, que tiveram irmãs, né? Então, só ali, tem 5 pessoas envolvidas, né? 6 pessoas envolvidas. Mas existem alguns atendimentos que têm até mais pessoas envolvidas. A gente só vê 2, né? Quem está falando e quem está doutrinando. Mas, em volta, tem muita gente trabalhando nisso, né? E, fora os encarnados, porque aí a mediúnica tem o coordenador da mediúnica, né? Que está ali de olho em tudo que está acontecendo, né? O que está acontecendo em volta. Então, essa é a forma direta, né, a técnica direta da desobsessão. Mas, volto a dizer, é um pronto-socorro espiritual. Se você não fizer a sua mudança, a sua transformação, você vai ser aquele... Tem o Papa Passe, tem o Papa Hóstia, né? Tem aquela pessoa que vai todo domingo comer hóstia na igreja, né? E tem o Papa Passe, que é aquela pessoa que toda quinta-feira está aqui tomando passe, terça, quarta, né? O marido dela é Papa Passe. Ele vem aqui só para o passe. Brincadeira. Mas tem mesmo esse povo, né? E tem o Papa Desobsessão, que é aquele cara que só faz as desobsessões. Aí acha que botou o espírito ruim para correr, aí ele passa 2, 3 meses bem, daqui a pouco ele está mal de novo. Aí ele volta para o centro espírita, aí passa tudo de novo, faz mais não sei quantas desobsessões, botou todo mundo para correr, ficou bem, daqui a pouco ele está mal de novo, porque ele não mudou, né? Rodrigo, eu vou ter que contar aquela história do prato de mel. Não vai ter jeito. Luiz não veio, eu vou ter que contar no lugar dele. A hora, né, Rodrigo? Mas eu vou contar. Porque essa história quem conta é Luiz, nessa aula. Mas toda vez que eu vou contar, o Rodrigo diz assim, essa história é do Luiz, você está roubando a história dele. Mas é porque é uma história boa. Por que o Luiz conta essa história? Porque ele diz assim, é um prato ou é um pote, Rodrigo? É um pote, né? Pronto. Se você botar um pote de mel aqui no chão e deixar ele aberto, o que vai acontecer? Vai encher de formiga, ou de barata, ou de abelha, de insetos. Os insetos são atraídos pelo mel, né? Aí, se eu jogar inseticida, o que vai acontecer? Vai matar todo mundo, né? E o pote continua ali aberto.
Aqueles insetos foram embora, morreram, desencarnaram. Voltaram para o mundo dos insetos. Mas se eu deixar o pote aberto, o que vai acontecer? Vai atrair outros insetos. Né? Essa é a metáfora que meu marido gosta de fazer, que eu acho sensacional, e eu roubo dele toda a aula de desobsessão. Somos nós o pote de mel. Né? Se a gente não transformar aquilo que está atraindo os insetos, aquilo que está atraindo mentes que não estão me fazendo bem, pessoas desencarnadas, energias que não estão me fazendo bem, se eu não me transformar, eu sou aquele pote de mel com a tampa aberta. Como é que os insetos não vão voltar? Se eu lavar o pote, fechar ele e deixar ele aqui, não vai mais atrair inseto. O que é fechar a tampa do pote? Se transformar. Fechar a porta de entrada. Fechar o Wi-Fi. Trocar a senha. Botar o cadeado. Como que eu faço isso? Orai e vigiai. Né? Por que Jesus disse orai? Porque o orai é isso, é o mudar a vibração. E vigiai, para que você não volte para aquela vibração. Então, orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Todos os dias. É um exercício diário de se tornar melhor cada dia. Constante. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, escapulário, figa, sal grosso, o que mais? Fala aí, gente. Incenso, defumador, nada disso serve como técnica de desobsessão. Eu adoro incenso, mas não para a técnica de desobsessão. Até de defumador eu gosto, adoro o cheiro do defumador. Né? Tem uns que são fedidos, mas tem uns que são cheirosos. Né? Gosto também. Né? São coisas que até te levam a harmonizar a mente de alguma forma. Você bota uma musiquinha, faz uma meditação, né, com aquele cheirinho e tal, mas não espanta inseto, como foi a história que eu contei aqui do pote de mel, certo? O que repele são pensamentos. Mude o pensamento. Então, os fatores básicos da desobsessão é o esclarecimento do obsessor e a renovação do obsediado. Se não tiver essa renovação, de nada serve. Papa, desobsessão o tempo todo. Eu adoro, eu trouxe essa figura porque eu sempre falo disso, né? Da galera da cachaça, né? Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Então, Alessandra, eu não posso beber? Pode. Eu bebo. Né? Pode beber. Mas orai e vigiai. Eu sei o quanto eu bebo. Eu sei o quanto eu aguento. Quando eu começo a ficar tonta, eu já parei, já começo a beber água. Não, odeio ficar bêbada. Eu contava isso, eu tenho um filho de 18 anos. Então, eu estava contando ele, eu converso muito com ele, muito claramente as coisas. Né? Aí eu falei para ele, se você fumar ou beber, vai ser por você mesmo, porque o Luiz não fuma, eu também não fumo. Meu pai fumava, minha mãe fumava, meus avós fumavam, e eu não sei nem que gosto tem o cigarro, porque eu tomei tanta ojeriza do cheiro do cigarro que eu acho que... Né? E beber, eu também só bebo de vez em quando tem alguém me chama para tomar um vinho e tal, porque na minha casa também não tem bebida. O Luiz não bebe nada, nenhuma bebida alcoólica. Né? Então, eu sei o quanto eu bebo. Se uma amiga me chama, a gente vai tomar um vinho, um queijos e vinho e tal, eu sei qual é o meu limite. Se eu bebi uma garrafa inteira, se eu bebi mais, e eu comecei a ficar... Ó, o orar e vigiar. Está acontecendo o quê? O vinho é tão bom assim? Será? Né? Por que eu estou com essa vontade doida de beber se eu não bebo tanto assim? Né? Então, é o orar e vigiar.
Tudo que é excesso é demais, dizia minha mãe, né? Tudo que passa do normal tem alguma coisa estranha aí, né? Então, quando você bebe, pode ter certeza que de um certo momento para lá já não é você que está querendo, certo? Os espíritos que desencarnam realmente com o vício da bebida, do cigarro, das drogas, eles perdem esse controle total. Perdeu o corpo físico, já era. O corpo perispiritual tem muito mais vontades exacerbadas. Então, eles vão procurar aquela pessoa que está fazendo aquilo para ele sorver aquela energia etílica. Isso, exatamente, né? E o álcool, ele abre os freios do inconsciente. Total. Tudo, né? Abre os freios do inconsciente. Então, já era. Certo? Então, aquilo que eu falei para vocês na aula passada, alguns fatores que predispõem à obsessão. O álcool e qualquer entorpecente, lícito ou ilícito, alguns ambientes, né? Motel é um lugar que as pessoas... vamos fazer uma porcentagem. Quantos por cento dos casais que frequentam um motel vocês acham que são casados? Quantos por cento dos casais que frequentam um motel estão ali pelo amor? Né? Então, qual é a energia que circula dentro de um motel? Quem são os espíritos que frequentam o motel? Desencarnados. E os encarnados? Qual é a energia que circula dentro de um presídio? Qual é a energia que circula dentro de um hospital? Ah, então eu trabalho em hospital, eu estou sujeita a ser obsediada? Não. Mas você tem que saber que o ambiente que você trabalha é um ambiente que tem alegria? Tem, óbvio que tem. O hospital tem maternidade, o hospital tem cura, né? O hospital as pessoas saem bem, mas as pessoas também morrem. Então, também tem tristeza, também tem raiva, tem angústia, tem tudo isso. Então, é um ambiente para que a gente entre no orai e vigiai. Ah, eu não posso ir ao motel com meu marido? Pode, se você quiser. Mas é um ambiente para você entrar no orai e vigiai. Você vai fazer isso dentro do motel? Não, né? Ah, eu não posso ir num presídio, eu sou advogado. Eu preciso trabalhar, eu preciso entrar no presídio. Né? Pode, mas entre no orai e vigiai. Observe como você saiu de lá. Faça essa observação que ela falou ali. Não sair legal. Né? Existem alguns lugares turísticos que têm esse tipo de energia. Eu já ouvi pessoas falar, tanto boas quanto inferiores. Eu já ouvi pessoas falarem que foram na igreja de São Pedro, em Roma, que é uma energia fantástica, espetacular. Eu já escutei pessoas falarem que foram no Coliseu, que é uma energia horrorosa. Né? Vamos para Salvador. Aí testemunho, Alessandra. Porão do Mercado Modelo. Quem já foi lá? Castelo Garcia Dávila. Quem já foi lá? Eu já fui. Não foi legal, não. Né? Então, tem esses ambientes. Psicometria, mediunidade, né? Captação da energia do lugar. Aí eu não vou lá. Tem gente que faz festa de casamento no Garcia Dávila. Né? Festanças riquíssimas. Né? Então, no momento que as pessoas estão ali fazendo aquela festa, eles estão em qual energia? De festa, de alegria, de celebração, no pelourinho, né? Então, a energia que está tomando lugar ali é da festa, da euforia, da celebração. Né? Mas se eu vou sozinha ali, com a minha família, com 1, com 2, com 3, tome cuidado. Né? Vamos no orai e vigiai. Então, é tudo isso, gente. Cada passo que a gente dá na nossa vida,
no lazer, no dia a dia, principalmente, no acordar e no dormir, nas 24 horas, é tomando conta do que está acontecendo. Eu vou ficar doida, maluca, eu vou fazer isso todo dia? Se puder, sim. É difícil, né? Porque eu falei, às vezes a gente chega tão cansado que a gente não sabe se come e se dorme, né? Não sabe se está mais com fome ou mais com sono, né? Não é fácil da gente fazer isso todo dia. Mas, como disse lá naquele slide de André Luiz, de quando em quando, faça essa autoanálise. O que está acontecendo? Como eu estou? Como que foi minha semana? O que eu posso fazer para mudar isso? Né? Uma música, um jardim, uma terapia, uma passeada, um café com as amigas, uma saída com o marido, com o namorado, com a irmã, uma coisa que me faz bem, ir no cinema. Luiz diz que quando ele está angustiado, ele bota uma série, um filme, ele mergulha na história e pronto. É a desobsessão dele. Né? Então, cada um que procure a sua. Né? Qualquer coisa que te tire daquele estado mental, que harmonize a sua mente, que vai te levar para um outro lugar, pode se considerar uma desobsessão. Não está no livro dos espíritos nem no livro dos médios, mas a gente já sabe que vale. Né? A psicologia ainda não era difundida nesse tempo. Como reconhecer a obsessão? Através do exercício constante da análise de si mesmo, o ser humano passa a se conhecer, colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não se harmonizem com o seu modo natural de ser. O que eu acabei de falar. Né? Quem é o principal agente da desobsessão? Boa! E a prevenção? Que eu disse que eu ia trazer essa frase de Adenauer. Pensando bem e vivendo bem, ninguém necessitará de tratamento de desobsessão. Olha que fácil. Não é? Adenauer é o cara. Né? Pensando bem e vivendo bem, para que a gente vai precisar de desobsessão? Vamos fechar a desobsessão dos centros espíritas todos. Né? Pois é. Adenauer disse isso. E aí, lá em Missionários da Luz, está dito assim, não podemos evitar que uma ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Né? Então, até ela fazer ninho é porque eu permaneci naquele estado muito tempo. Então, antes que essa ave faça ninho, eu preciso acordar. Certo? Rodrigo vai brigar comigo. Tá quase, Rodrigo. Eu vou acabar, Rodrigo. Eu fiz uma aposta com o Rodrigo hoje de horário, depois eu conto para vocês. Fez um bolão aqui, eles fizeram um bolão de aposta. Tá todo mundo comportado, né? Pois é. Autodesobsessão. Alguém falou, foi você, não foi? De autodesobsessão. Transforme-se. É a sua autodesobsessão. Ideias edificantes, equilíbrio das emoções, evitar os vícios e trabalho no bem. Né? Minha avó dizia que quando a gente se preocupa com o problema do outro, ajuda o outro, faz alguma coisa em prol do outro, nosso problema fica desse tamanho e a gente bota no bolso. Né? Então, é isso. Aí, lá no livro Disposição do Dia a Dia, Adenauer diz assim, orar é emitir luz em favor de si mesmo, do próximo e do universo, para que a vida se torne favorável a todos. Sua oração, desde o momento em que seus olhos se abrem para um novo dia, deve sempre contemplar o agradecimento pela vida e pela oportunidade de poder manifestar suas habilidades em favor dos desígnios divinos. Orar ao acordar deve ser o primeiro ato para que o seu dia se inunde de paz e de amor, pelo simples fato de você existir no mundo. Pense sempre que sua mente é um canal de comunicação com a vida e que, quando você ora, transforma-se em um grande farol de emissão de luz para o mundo. Ilumine-se para clarear os seus caminhos e o de todos à sua volta. Então, guardem isso, gente. Né? Primeira coisa que a gente deve fazer no dia, eu faço isso
todos os dias, quando eu abro os meus olhos, é dizer obrigada. Não precisa você fazer uma oração. Só agradeça pelo dia que está começando e deseje que ele termine tão bem quanto ele está começando. Né? Porque por mais que você saiba que naquele dia você vai enfrentar um monte de coisa, tem um monte de problema, de obstáculo, seja lá do que for, você sabe que vai ter um grande problema, uma grande coisa para resolver naquele dia, já saia de casa com aquele otimismo. Agradecendo, pedindo a companhia de espíritos bons, de amigos. Né? Porque se você já sai derrotado, você vai atrair para perto de você derrotados. Meio cheio, nunca meio vazio, sempre vejo o copo meio cheio. E aí, por fim, eu trago sempre essa mensagem que é de Chico, que chama Desobsessão Sempre. Que diz assim, ó, se você aspira a receber, procure dar. Se você deseja a estima alheia, proporcione apreço sincero aos seus semelhantes. Se você quer auxílio, auxilie. Se aguarda compreensão, compreenda. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamo-lo por dentro, a fim de saber se não estamos em condição de estendê-lo. Se espera as desculpas às próprias faltas, esqueça, mas esqueçamos de todo o coração as faltas dos outros. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra até que passe a tormenta da ira. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha elevar-se, eleve também os companheiros. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. Desobsedar-se a alguém, na essência, será libertar-se da sombra, e ninguém se livra da sombra sem fazer luz. André Luiz, Chico Xavier. Então, não tenho mais o que dizer para vocês. Né? E aí eu completo com Francisco de Assis, é dando que se recebe. Se a gente quer coisas boas, se a gente quer receber do universo boas companhias, né? Boas consequências, boas coisas, bons sentimentos, se a gente quer estar cercado de energias boas, dê isso para o universo. Dê isso para o universo. Se policie a cada dia, julgue menos as pessoas. Né? Uma vez, Neuzimar, talvez ela faça aula para vocês aqui ainda esse semestre. Ela fez uma aula aqui que eu estava assistindo como coordenadora e ela disse uma frase que eu acho que é de algum autor, que eu não sei quem é, que aquilo fez toda a diferença para mim, porque as aulas que a gente assiste dos outros facilitadores também faz a diferença para mim. Ela disse que, a partir de um momento da vida dela, ela começou a olhar as pessoas com os outros olhos. Mesmo quando as pessoas eram preconceituosas, racistas, julgadoras, qualquer coisa, ela pensava assim, ó, quem é que me diz o que me diz? O que isso quer dizer? Quem é essa pessoa? Quais são as dores dela? O que forjou ela? Como ela chegou? Ela tem 50 anos. O que ela passou nesses 50 anos? Qual foi a formação dela? Quem foram os pais dela? O que ela passou? O que ela estudou? Quem cercou ela? Quais foram os relacionamentos que ela teve? Como que ela chegou até aqueles 50 anos? É isso que ela está colocando para fora agora. Né? Então, é isso. Eu acho que uma das principais coisas é isso. Se a gente começa a se enxergar como espíritos, que temos histórias pregressas, né? Que temos dores, que temos conflitos, que temos problemas, que todo mundo, como eu disse, ninguém tem uma vida reta. Né? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema na vida. Né? Mesmo a pessoa que tem muito dinheiro, não tem problema. Tem problema. Né? Eu contava, hoje estou falando a beça do meu filho, mas eu contava para o meu filho no outro dia,
que eu conheço na minha vida, eu tenho 48 anos. Nesses 48 anos, eu já convivi de perto com 4 pessoas que se suicidaram. Desde quando eu era bem novinha, no meu trabalho, até recentemente, uns 5 anos atrás. E essas 4 pessoas eram pessoas de muito dinheiro. Então, significa, eu estava falando de um outro assunto com ele, falando isso, que significa que dinheiro realmente não é felicidade. Né? E as pessoas, às vezes, dizem, não, fulano não tem problema nenhum. Não sei por que anda tão estressado com tanto dinheiro, porque tem outras dores. Todas as pessoas têm dores, têm conflitos, têm... Né? Então, é isso. Vamos olhar o mundo com os olhos de que somos todos espíritos, todos precisam de acolhimento, todos precisam de paciência. É todo dia que a gente está assim? Não. Mas vamos no orar e vigiar, cada dia um pouquinho melhor, o que eu falei no início da aula. Pense aí, há 10 anos atrás, eu hoje estou melhor? Então, eu estou no caminho certo. Certo? Se você quer boas companhias, dê para o universo uma boa energia. Beijo e até a próxima.